O segundo conceito é o seguinte: crenças são escolhas. E eu entendi isso lendo o livro Poder Sem Limite, do Tony Robbins. Eu li isso nesse livro e isso abriu as portas da minha mente de uma forma tremenda. Eu lembro que passei toda a adolescência sendo ateia. Ateia porque eu lembrava que na minha infância a minha avó acreditava muito em Deus. E por um tempo eu também acreditava porque a minha avó acreditava. Então eu lembro de frequentar a igreja com a minha avó. Eu era uma criança que sofria em casa. Maus tratos, abusos. A minha dificuldade em socializar sempre foi muito grande, sempre foi uma grande trava para mim. Na igreja não foi diferente. Eu não conseguia fazer amizade com as criancinhas, eu não conseguia entrar na rodinha delas, eu sentia que ninguém gostava de mim, davam risada de mim, justamente porque eu me colocava naquela posição da criancinha mais fraca, mais sensível, que chorava. Então, eu lembro de sofrer na igreja e parar de ir na igreja por causa disso, me afastei da espiritualidade, e eu lembro de não achar suficiente as respostas que a minha avó me dava a respeito de Deus. Eu lembro que um dia eu perguntei para ela por que chovia e ela me disse que era Deus que estava chorando. Eu me lembro também de que eu tentava conversar, perguntar algumas coisas profundas, dúvidas que eu tinha para minha avó. E eu lembro que ela não deixava eu falar palavras negativas. Quando eu falava, perguntava alguma coisa sobre morte, quando eu falava alguma coisa sobre eu estar sentindo tristeza, eu lembro que ela me cortava e falava que não podia falar sobre isso porque não era de Deus. Então, essa falta de explicação não é culpa dela, talvez nem sabia como explicar de outra forma, ela deu o melhor que ela tinha. E ela também foi a responsável por me levar para dentro do ambiente da espiritualidade. Mesmo que muitas vezes a religião não sirva, nem toda religião serve para todas as pessoas. Hoje em dia eu entendo que religião é uma gota e a espiritualidade é um grande oceano. As religiões são caminhos diferentes que vão levar a um mesmo objetivo final, que é a energia divina maior, que é a força maior, que é Deus. Mas eu lembro de decepções com a religião de quando eu era criança, que me levaram a simplesmente me revoltar contra tudo isso na adolescência e falar para todo mundo que eu era ateia, porque religião, espiritualidade, Deus eram coisas de pessoas que não estudavam, porque eu aprendi na escola que, poxa, se quem nasceu no Brasil acredita em Deus, mas quem nasceu em outros países acredita em outros deuses, então ninguém tá certo, eu pensava. É tudo uma invenção. Cada país inventa uma história diferente para Deus. Tudo mito. Eu sentia muita raiva de eu ter caído nessa história, de eu ter acreditado nisso. Essa revolta perdurou por toda a adolescência. Porém, eu entendi que essa revolta, essa negação contra Deus e contra a espiritualidade não me ajudavam em nada, muito pelo contrário. Eu me sentia muito sozinha no universo, afinal, eu nunca consegui me conectar com as pessoas, então eu me sentia muito isolada. Eu sabia que o mal existia, porque por ter passado pelo trauma, pelos maus tratos e maldades, eu tinha certeza, eu tinha presenciado o mal de várias formas. Certeza que o mal existia, mas eu não sabia que o bem existia. Eu simplesmente não queria estar aqui nesse mundo, em um mundo onde só existe mal e não existe bem. Isso foi tirando minha vontade de viver, de continuar aqui. Eu não conseguia construir perspectiva de vida, de futuro, porque eu achava que nada ia dar certo mesmo, afinal, não existe força do bem, Deus não existe, estamos todos aqui sozinhos, só com o mal nos perseguindo, nos destruindo. Mesmo tendo fugido de casa já, eu me sentia vulnerável. Eu achava que se algum outro tipo de mal quisesse me atacar de novo, ia sempre conseguir me derrubar.
Eu não tinha força interna. E essa força interna é uma coisa que vem da espiritualidade. É uma força muito maior do que o que cabe no corpo humano, na mente humana. E é claro que as pessoas traumatizadas são muito sensíveis. Então, eu sempre sentia muito mais, mas eu tinha muitos insights. Eu tinha muitas ideias que chegavam, pensamentos que chegavam. E eu pensava que era porque eu era muito inteligente. Olha só a ingenuidade. Porque eu sempre gostei muito de estudar e fui muito elogiada pela inteligência, eu achava que, eu tenho tantas ideias assim, porque eu sou muito inteligente, né? É por isso. Por isso que às vezes vem uma clareza muito grande pra mim. Respostas vêm pra mim do nada, do nada. Então, chegando na fase adulta, eu comecei a sentir coisas mais e mais e mais e mais. Comecei a ficar com um pouco de medo de saber que existiam forças maiores que eu não conseguia enxergar, mas eu conseguia sentir, forças maiores que me impeliam a agir e a pensar coisas fora do meu controle. Então, bem nesse momento de dúvida, eu li o livro Poder Sem Limite, do Tony Robbins, e nesse livro dizia: crenças são escolhas. Você pode escolher no que você acredita, independente de ter certeza que aquilo é verdade ou mentira, verdadeiro ou falso. Se aquela crença vai te ajudar de alguma forma, vai te fazer sentir melhor, vai te auxiliar no seu caminho, você tem esse poder, esse direito de simplesmente escolher racionalmente a sua fé. A fé é primeiro uma escolha. Depois que você faz a escolha, faz a decisão e você entra no caminho daquela crença que você escolheu, aí ao longo do tempo você vai percebendo se aquela crença vai realmente te ajudar ou não, se vai te atrapalhar, se está mais próxima da verdade ou não, ou se é uma ilusão. Mas você pode muito bem, independente do que é verdade, escolher crenças para você. Eu perdi muito tempo buscando uma grande verdade absoluta. E eu entendi que não existe uma verdade absoluta no universo. Existem as verdades relativas. Por exemplo, o nosso planeta está parado, para nós que estamos nele. Mas em relação ao Sol, o nosso planeta está em constante movimento. Ou seja, o planeta está parado? É verdade? Sim. O planeta está se mexendo? É verdade? Sim. São duas verdades relativas ao seu ponto de vista. Sobre religiões. Quando você tem a mente bem aberta, você consegue perceber que todas elas são verdades. Dependendo do ponto de vista, dependendo de onde você está, da forma com que você enxerga, você vai escolher aquela que mais te ajuda, que mais te traz suporte, te traz força e te ajuda mesmo a continuar aqui no seu caminho, na sua missão. Você faz uma escolha, você escolhe a sua fé e a partir disso você vai se desenvolvendo ali e tendo mais e mais clareza a respeito do que é a sua verdade. Porque nós seres humanos, apesar de sermos irmãos, apesar de sermos a mesma espécie, de sermos iguais em vários aspectos, nós também somos cada um universo diferente. Cada ser humano um universo particular. Então não é justo que eu queira enquadrar a minha verdade em você. O que eu posso fazer aqui, o que eu quero fazer aqui é te mostrar que você tem o poder de escolher e que você tem o dever de buscar, o dever de ser curioso o suficiente para buscar qual é a verdade que mais se adequa para você nesse momento. Em relação a Deus, o caminho mais fácil é escolher uma religião, porque a religião, ela já traz as regras prontas. A religião é um caminho que você segue, as regras já estão todas prontinhas, basta seguir. É claro que não é fácil seguir
mas é muito mais desafiador quando você escolhe o caminho da espiritualidade sem nenhuma religião para te ajudar. Porque no caminho da espiritualidade é você por você. Você é livre, só que essa liberdade é difícil de lidar também. Porque aí você vai ter todo o trabalho de fazer experiências, de fazer testes. Vai ter que testar um hábito, verificar se está te fazendo bem ou mal, continuar com ele ou retirar. Vai ter que inventar seus próprios rituais para se conectar com Deus e vai testar quais deles te aproximam mais ou te afastam. Você vai ter que fazer todo o trabalho de encontrar a sua ponte até a força divina. Mas o mais importante é chegar lá. O lado bom, a notícia boa, é que você, que é uma pessoa que passou por trauma, para você vai ser um pouco mais fácil porque você é mais sensível. O fato de você ter que lidar com situações difíceis, muito provavelmente desde a infância, te fez muito mais maduro muito cedo e muito mais sensível às emoções alheias. Você é um empata por natureza. A sua empatia é muito grande, naturalmente, sem precisar fazer esforço. Então você vai conseguir, e eu tenho certeza que você já deve ter, assim como eu, sentido sensações diferentes, energias diferentes ao redor, pensamentos que parecem vozes, parecem ideias prontas que chegam para você, pressentimentos, coincidências, tantas coincidências o tempo todo ao nosso redor. Quem é uma pessoa bem introvertida que está sempre no mundo de dentro, analisando e conversando com a própria mente o tempo todo, vai entender o que eu tô falando. A notícia boa é essa. Você é bem sensível, então para você, a sua conexão com Deus, quando você desenvolve, ela vai ser muito grande. Você vai ser muito íntimo da sua alma, da sua força divina. Mas é preciso que você assuma a responsabilidade. O meu principal trabalho aqui com esses vídeos é te mostrar que você tem um poder muito grande, uma autonomia muito grande sobre a sua vida. Eu sei que por causa do trauma, você se sente fraco, porque em algum momento você não conseguiu lidar, você não aguentou, você arregou para a vida. Mas é porque a situação que aconteceu com você, para ser trauma, é porque realmente foi muito pesado. Então, você não é fraco, na verdade você é forte. Você é forte porque uma pessoa fraca não iria conseguir passar por um trauma tão cedo e continuar. E você está aqui até hoje. Você é um escolhido. Só preciso que você desperte para esse poder. Um poder que está aí na sua frente o tempo todo. Mas por causa das suas crenças, bloqueios que você desenvolveu por causa do trauma, você sempre vai ter naturalmente uma autoestima um pouco mais baixa, uma autoconfiança um pouco mais baixa. Você sempre vai querer priorizar o bem-estar dos outros e não o seu. Mas tudo que eu falo aqui é com a intenção de te mostrar que o seu poder é muito grande. A sua mente cria tudo. Então eu quero que você se levante na sua vida, que você vá assumir o seu papel, o papel de líder que você tem, o papel de espalhar uma mensagem que você tem, o papel de cumprir com uma missão muito grande, que é isso que você tem. E é por isso que você foi escolhido para passar por uma infância tão difícil e por um trauma tão difícil. Não teria outro motivo, nada aqui é aleatório. O universo não comete erros. Então eu quero que você entenda que crenças são escolhas. Para você agora não importa muito o que é a verdade absoluta, se é que ela existe. O que mais importa para você agora é conseguir realinhar a sua vida para cumprir a sua missão. É organizar dentro de você, criar a sua força interna, solidificar a sua potência. E para que isso aconteça,
Use todas as ferramentas que você puder. Se você ler alguma frase em algum lugar que você acha que faz sentido, você vai imediatamente tirar uma foto, anotar no celular, no caderno, carregar com você. Qualquer pensamento que você tiver e que você vê que faz sentido e que vai te ajudar, imediatamente você vai parar tudo e vai anotar. Você vai criar listas para o seu diário, com frases, com pensamentos, com crenças que você vai percebendo ao seu redor e que elas vão te ajudar em algum momento. Você vai criar a sua lista de mantras. Os mantras, mantra é uma frase de poder. E você vai criando as suas próprias. Então, quando você escutar alguém falar alguma coisa que te toca, você não vai questionar, será que isso é verdade mesmo? Ou essa pessoa está viajando? Não. Você vai escolher acreditar naquilo que te ajuda. E no final das contas, esse quebra-cabeça vai se encaixar. À medida que você se fortalece, você consegue desenvolver a sua busca e selecionar melhor o que parece mais verdade, algumas coisas não vão ser, você vai eliminando, vai retirando. Mas crenças são escolhas. Escolha as crenças que mais te inspiram, que mais te ajudam e que mais te fortalecem. Nós somos corpo, mente e espírito. Essa parte do espírito você vai precisar desenvolver, seja através do caminho de uma religião, seja através do seu próprio caminho para chegar na espiritualidade. Mas a jornada espiritual, ela se desenvolve em conjunto com a jornada do autoconhecimento. Existe Deus dentro de cada um de nós e nós precisamos encontrá-lo para conseguir continuar forte no caminho.